Oi, gente, Roberto Relubiscaro aqui. Na primeira década deste milênio, eu fui várias vezes aos Estados Unidos. Eu tinha bastantes amigos lá e parece que eu me lembro de ter visto alguns dos comerciais com o tal do Jared Fogle, The Subway Guy. Quando eu estava vendo o documentário que tem lá na HBO Max, que tem 3 episódios, e eles mostraram alguns comerciais, eu falei, acho que eu vi isso. Mas o que interessa é saber se vale a pena ou não assistir isso, né? Antes de comentar sobre, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. O documentário dá uma boa ideia sobre o caso, inclusive os destinos que as pessoas tomaram, né? É assim, começa contextualizando a infância e adolescência de obesidade mórbida desse tal de Jared Fogle, tá? Que chegou a atingir, assim, se quando ele era adolescente, ainda meio, nem adolescente, pré-adolescente, ele já era maior do que os adultos da escola, em termos de peso. E aí, o que aconteceu? Ele passou por uma transformação gigantesca. Comendo apenas sanduíches lá da franquia Subway, ele conseguiu emagrecer e virou garoto propaganda dessa marca, viajando nos Estados Unidos, dando palestra. É aquela história, né? O pessoal ama uma história de superação, e aí ele virou celebridade, ia para outros países, até Nova Zelândia ele era conhecido. E aí, numa dessas viagens, ele conheceu uma radialista da cidade de Sarasota, na Flórida. E essa mulher tinha, né, na época, dois filhos pequenos e tal. E ele começou meio que dar em cima dela. Ela ficou incomodada. Só que aí o que mais incomodou, na verdade, o que estarreceu essa mulher foi que eles estavam numa escola esperando os alunos chegarem e ele disse no ouvido dela que achava crianças, né, naquela idade, grandão. E aí ela ficou muito assustada e começou a gravar conversas telefônicas com ele, incentivando ele a falar coisas. E aí ela procurou o FBI, tá? Só que o FBI forçou ela a continuar a fazer isso, porque o FBI disse assim para ela, olha, se você fez uma coisa que é ilegal, você gravou alguém sem ter prova nenhuma, porque isso é só o que ele está falando, agora, se você não continuar fazendo isso, a gente vai processar você. Então, por livre e espontânea pressão do FBI, ela continuou. Então, o que acontece no documentário? O documentário vai mostrar as conversas de dar nojo, náusea, né, do que esse cara falava para essa mulher, assim, das consequências psicológicas, e você vai ver físicas que ela teve, porque ela teve que aguentar essas conversas durante anos, e ela tinha filhos, e esse cara começou a falar de coisas que queria fazer com os filhos dela, só que ela não podia quebrar o jogo, né? Ela era uma informante do FBI, tá? E aí eu falei, nossa, o FBI pão duro e vagabundo, porque teve uma época em que esse cara, Jared Fogle, ia visitar a cidade dela, e o FBI falou, ó, sai de casa, não fica em casa, leva seus filhos para algum lugar. Eles não tiveram a pachorra de pagar um hotel para ela teve que ir para um outro cara lá que pagou, vai aparecer no documentário. Então, e aí você vai ver também duas meninas que fizeram parte dessa teia de abusos, tá? Porque esse Jared teve um sócio, e esse sócio também, nossa senhora, juntou ali a unha encravada com o dedo podre, viu? Porque dois desgramados mesmo. Olha, gente, eu achei 3 episódios demais da conta. 2 episódios dava conta daquilo lá certinho. Muito bem, tá? É essa coisa, eu acho que esses streamings, eles dão uma espremida, acaba sensacionalizando a história, tá? Mas é assim, ela é uma história que não me enjoou de ver, porque a cada revelação, a cada coisa que ele diz que foi para Tailândia, e ver também como que as pessoas acabam idolatrando, né? E as pessoas, as pessoas não aprendem, né? A cada pessoa que aparece na mídia dizendo que ama crianças, ama família, ama isso, ai, como ele é maravilhoso, né? E aí parece que a gente nunca aprende a lição, né? De que o que é dito em frente da câmera não significa nada, na maior parte das vezes, porque você tem seres que são horrendos, às vezes,
se aproveitando dessa fama, tá? E esse documentário vai falar o que aconteceu com esses caras. Eu achei, assim, algumas sentenças meio brandas, mas enfim, tá? Vale a pena, mas fica aqui o meu, assim, protesto com esse negócio de streams, né? Daria para ter feito em 2 vezes. Agora, aquela mulher pagou um preço caro, porque até o relacionamento dela com os filhos foi destruído, né? O filho da entrevista, ele já é adulto, nem mora mais nos Estados Unidos, de tão traumatizado que ficou. Então ele reconhece que a mãe foi uma heroína, mas ele não consegue o trauma, porque ela passou a infância dele, uma boa parte, envolvida nisso, com segredo, tendo crise nervosa, enfim. Ela não podia dar o tempo e nem a qualidade de vida, e ela não tinha força emocional, né? Imagina uma mãe ouvir as coisas que ele falava para ela, que queria ver teu filho, tua filha, qual que você quer mostrar nus? É disgusting. Então, assim, se você também não tem estômago e não quer ver a história, para não ficar dando muita moral para esse vagabundo aí, eu vou fazer um spoilerzinho daqui a pouco, agora, para falar as penas. Bom, tudo bem? Bom, agora quem tá aqui é spoiler, tá? Então, esse Jared Fogle, ele depois arranjou um sócio, ele criou uma fundação, tudo, e arranjou um tal de Ryan, parece que é o nome, que é mais, que eu falei, mais tranqueiro do que ele, né? Unha encravada com o dedo podre, porque esse outro, além de... tinha a esposa que era cristã, hein? Era crente, evangélica, só que quando casou com ele, do nada já começou a falar para as 2 meninas, não, fuma maconha, tira foto pelada, ou seja, imagina as 2 meninas, crianças ouvirem isso dos pais, ou do pai adotivo e da mãe biológica, né, que noção que você vai ter de certo e errado se os pais falam isso para você, né? E aí vai ter descobertas horríveis, que esse cara com animais, com câmera escondida, tudo. Bom, e aí então o que acontece? Esse cara, que é o outro Ryan, vai pegar acho que 25 anos de cadeia, e o Bambambanzinho lá, milionáriozinho do Subway, pegou 15 anos de cadeia, porque assim, muito do que ele... muito não, a maioria das coisas que ele disse para a mulher na fita, assim, foram agravantes, mas não tinha prova. Só que eles conseguiram conversas que ele teve, né, de celular, falando sobre encontros com prostitutas menores de idade em Nova York. Foram essas coisas que pegaram ele, né? Ele, de certo, não... Assim, uma coisa que poderia ter procurado um psicanalista, um psicólogo para falar, é porque que ele, do nada, assim, né, ele falou para alguém que ele não conhecia, ele tinha visto a primeira vez na vida aquela mulher, e falando que fulanas, crianças são um tesão, né, e aí, um psicanalista, alguém podia explicar isso, por que alguém, será que no fundo, ele... Não estou tentando diminuir culpa de vagabundo, hein? Mas será que no fundo ele não sabia, então, que ele era culpado? Era uma confissão? Sabe, eu gosto dessas explicações, assim, dadas por profissionais, obviamente, né? Mas, assim, é nojento, comprido demais, mas, ok. Não achei um documentário ruim, tá? Tchau.